Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu gravei esse pequeno treinamentozinho rápido aqui, depois da nossa reunião lá do Ebenezer, né? Mas para mostrar para vocês como vocês mesmos podem, por exemplo, usar a IA, né, algumas soluções que tem aí, a maioria delas, ou todas elas aqui que eu vou mostrar, acredito que são gratuitas, né? Vocês conseguiriam usar mesmo gratuitamente, tá bom? Se vocês tiverem algum problema, depois puder, fala para mim, mas a princípio são gratuitas, ou seja, você consegue usar, né, com uma conta grátis e vai ajudar bastante, tá bom? Eu vou usar como exemplo aquele caso que a Luísa nos passou, né? A gente tem os simplesmente cristão, né? São 7 lições. Como ficaria se a gente passasse para 4 lições, tá bom? Então, eu vou mudar aqui. Eu já baixei nessa pasta, tá vendo? Essa pasta tem, eu criei uma pastinha temporária aqui, baixei e descompactei, né, as lições, lição 1 até 7. Aqui dentro dessas pastas tem os arquivos, vários arquivos, né? Mas o que eu vi da lição mesmo é esse. Eu sei que os outros são materiais complementares, mas a gente não vai trabalhar com eles, tá? Vamos focar só na lição para que o exemplo que eu vou dar para vocês fique simples, tá bom? Aí a gente vai, né, no programa. O programa é esse aqui, ó, notebooklm.google.com. Vocês têm que digitar isso aí, tá? notebooklm.google.com. Aí você tem essa opção aqui, são vários projetos que eu tenho, né, que eu uso. Você vem aqui, ó, e criar um novo notebook, tá bom? Aqui ele já abre, né, essa telinha. E aí você vem aqui, ó, enviar arquivos. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar exatamente lá naquela pastinha que eu descompactei, e vamos pegar os arquivos das lições. Então a gente manda lição 1, aí você vem aqui de novo, adicionar fontes para abrir aquela janelinha. Para facilitar isso aqui, não ter que ficar fazendo que nem eu estou fazendo, você pode previamente já colocar tudo numa pasta só, né? Mas ele vai subindo, tá vendo? Você vai mandando. A ideia aqui é a gente mandar os 7 arquivos. Eu vou pausar aqui para o vídeo não ficar longo, mas basicamente é isso que eu estou fazendo, tá bom? Então eu já terminei, né? Pausei o vídeo rapidinho aí para não ficar muito longo o vídeo. Veja que, de novo, né? Só reforçando. Você vem aqui adicionar fontes. Vem aqui em enviar arquivos e aí você pode ir escolhendo. Eu estou mandando só e única e exclusivamente as lições do módulo, não estou jogando aqueles arquivos adicionais. Aí aqui então é onde tem as fontes. Se você quiser jogar outras coisas aqui, né? Pode. Só que saiba que aí essas outras informações podem ficar na memória da IA e pode influenciar no que você vai pedir para ela fazer. Então, idealmente, não faça isso, tá? Pelo menos agora que você está aprendendo. Acredito que ninguém saiba fazer isso aqui, então estão aprendendo. Aqui, ó, pesquisa as novas fontes na web, então não, né? A gente não vai escolher isso, a gente quer que ele se atenha só às fontes que a gente mandou. Quando a gente já vai mandando, ele já vai, tipo, dando uma olhada no que é e já faz, tá vendo, ó? Isso aqui não faz parte, né? É a IA que já está olhando os arquivos e avaliando do que se trata. Tá? Então vocês vão ver que ó, essa lição convida o leitor a buscar uma espiritualidade autêntica, focada exclusivamente nos ensinamentos originais de Jesus e dos apóstolos. O texto critica abertamente as divisões denominacionais, vai. Bem interessante. E aí ela até dá umas ideias aqui do que você pode perguntar para o material. Então lembra que eu falei? Quando ela for dar respostas a alguma coisa que você pergunta aqui, ela vai estar considerando as fontes, as 7 fontes, as fontes que você mandou. Não vai pesquisar na internet, não vai fazer nada a não ser olhar as fontes que você colocou. Por isso que isso aqui é muito bacana para a gente, tá? Então,
aqui é onde você define as fontes, aqui é conversas que você faz contra o material que você carregou, né? Então, por exemplo, para a gente mandar ele gerar lições de novo, condensar 7 lições em 4 lições, é aqui que a gente mandaria. Eu não vou fazer isso agora porque eu quero mostrar para vocês o que dá para ele fazer aqui também, ó, o estúdio. É bem bacana, tá? Ele pode fazer um resumo em áudio das lições. Ele pode criar apresentação, que é isso que eu vou fazer. Então eu já vou que você só clica aqui, ó, aí ele começa a gerar, tá vendo? Demora, tá? Para ele gerar. Não é rápido. Vai demorar aí alguns minutos. Outras coisas que ele faz também, um resumo em vídeo. Aqui ele faz o resumo em áudio, aqui ele faz o resumo em vídeo. Ele cria um mapa mental. Depois eu mostro para vocês. Relatórios, eu não sei o que exatamente é isso. Cartões didáticos, ou seja, para você aprender, né? Se estiver estudando matemática, por exemplo, ou mesmo esse material que a gente está subindo, ele pode criar cartões. A ideia aqui é facilitar a memorização. Ele pode criar os testes, que eu sei que a Luísa já faz, né, em cima do material, mas dá para a gente usar aqui também. Um infográfico, não sei se faz muito sentido aqui, e uma tabela com dados, baseado nos dados. Isso aqui eu não sei se faz muito sentido, né? A gente não tem muitos dados aqui, né? Não é matemático o negócio. Então, eu mandei ele gerar a apresentação, eu vou pausar novamente o vídeo e aí na hora que ele gerar eu volto, tá? Para mostrar como é que ficou. Muito bem, pessoal. Então agora já terminou. Eu aproveitei que já que ia ter que esperar, eu escolhi alguns aqui a mais também, além da apresentação, tá? Então aqui, ó, tá a apresentação. Aí depois eu mostro esses outros aqui, tá? Vamos ver a apresentação que pra gente eu acho que é o mais interessante também, né? Então, tá vendo? Ele gera isso baseado sempre no que você passou para ele como fonte, né? As 7 fontes. O retorno ao modelo do primeiro século, sem tradições humanas, sem rótulos institucionais. Ele cria todas as imagens, né? Ele faz a lógica também aqui. Fardo institucional vezes o descanso em Cristo. A religião distorcida, o convite original. Tem que dar uma olhada, tá? Em tudo aqui. Pode ser que tenha erros. Às vezes ele escreve. Eu acredito que ele faça em inglês e depois ele traduz para a língua que a pessoa está querendo, né? Então tem que sempre dar uma olhada para ver se às vezes aparece coisa em inglês, tá? Não é perfeito, tá? O que constitui um verdadeiro seguidor? Invenção humana, padrão bíblico. Isso aqui tá vendo que ele pega do material. O que mais? Quem define as regras? Cadeia de autoridade, está no material também. É Deus, Cristo, os apóstolos e por fim o Novo Testamento, né? Veja que é bem legal, gente. Eu acho bem bacana, né? Se o material é bom, que nem os nossos materiais são bons, né? Tão bem escrito e tudo mais, ó, ele costuma fazer bem bacana o materialzinho, tá? Essa aqui é a apresentação e, e você pode fazer o quê? Né? Uma vez que você tem tudo isso aqui, bom, ele gera vários. Se você quiser algo mais focado, porque aqui é das 7 lições em geral, né? Normalmente é por lição, né? Então, o que que você pode fazer para que seja por lição? Você pede para ele fazer só da lição 1, só da lição 2. Aqui é de todo o curso inteiro, vamos dizer assim, né? Tá vendo que legal? Os 4 tipos de terra. Tá vendo? Eu acho que fica bem bacana, tá? Questão do batismo. Ó, o que eu falei para vocês, ó, Stage 1, Stage 3, Stage 2 é estágio, né? 1, 2 e 3. Só que em vez de escrever em português, ele escreveu em inglês. Aquilo que eu falei para vocês, tem que ficar atento só a isso. Então, como ser simplesmente cristão, né? Ou a ideia completa. Também usou uma palavra em inglês aqui, não sei porquê, né?
Então, a autoridade, a graça, a nossa resposta com uma fé ativa e a gente é igual a ser simplesmente cristão. Ah, aí vocês podem me perguntar, tranquilo, né? Eu posso baixar isso aqui. Você vem aqui, ó, para baixar, ó, tá vendo? Esses três pontinhos aqui, ó, baixar como PDF ou baixar como PowerPoint. Eu vou falar algo que vai desanimar um pouco vocês, mas, por exemplo, você pode baixar como PowerPoint, mas o que que ele vai fazer? Isso aqui ele salva como se fosse imagem. Então não é tão simples você fazer alterações no que ele gerou. Aliás, é complicado fazer alterações no que ele gerou. Mas você teria que fazer tem uns macetinhos, teria que lidar com a imagem. Não dá ele não gera assim em texto, né, com imagem. Ele gera tudo uma imagem só. Aí fica bem difícil trabalhar, tá? Mas aqui o que eu estou fazendo, gente, é só para dar um exemplo para vocês, tá? Aí vocês vão agora. Esse aqui é o infográfico, né? Eu até estou curioso para saber o que ele montaria como infográfico desse material que a gente mandou. Mas olha que legal, ó. Como se tornar um cristão, um caminho bíblico simplificado, né? Ser cristão é ser um discípulo, alívio do peso, autoridade exclusiva da Bíblia, é ouvir, crer e arrepender-se, o batismo e uma nova vida. Bem, bem bacana, né? Bem legal mesmo. O que mais? Isso é bacana, ó, que são aquele mapa mental, tá vendo? Que aqui tem um desenho que combina aqui, ó. Então aqui no mapa mental, ó, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é como a nossa mente ela condiciona as informações, né? Por isso que é legal. Então começa aqui, né? Ó, como se tornar um cristão. Você vai explodindo aqui, ó. A identidade do cristão, um, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que isso aqui tem a ver com as lições, né? Faltou uma aí, mas eu acho que ele deve ter condensado já. O que é a identidade do cristão? Seguidor de Jesus, simples, sem denominação, propriedade de Jesus e obediência à palavra de Deus. E ele vai estourando aqui, ó. Natureza de Deus, palavra de Deus. Isso aqui é para organizar o pensamento, né? Na hora de você dar uma aula, isso aqui também ajuda, né? É bem legal. Dá para você ir usando esse. Aqui já tem um nível a mais, tá vendo? O plano de salvação, ação de Deus. O que é a ação de Deus? Vinda de Jesus, sacrifício, a ressurreição de Jesus e a graça, né? E aí, qual que é a resposta do homem? Ouvir, crer, arrepender-se e batizar-se. E eu até incluiria um aqui que é continuar fiel, né? Mas eu acho que ele deve ter colocado aqui, ó, vida cristã. Permanecer fiel, comunhão com a igreja, santidade e serviço, paz, perdão e vida eterna. Isso é bem legal, não sei se vocês já conheciam, né? Mas é bem bacana, dá para fazer download também, ó, disso aqui, ó. Você clica aqui, você vai fazer download para a sua máquina, tá vendo? Só que aí ele não vai ter esse negócio de você ir explodindo ele manualmente, né? Ele abre já como uma imagem com tudo explodido já, né? Com os itens, tá vendo? Ah, aí você bate aqui, clica aqui, ó, para voltar, né? Está aqui, clica aqui, ó. Quiz bíblico, isso é legal, é tipo perguntas, né? Perguntas e respostas em cima das fontes. Ó, de acordo com a lição 1, qual era a principal crítica de Jesus aos líderes religiosos da sua época em relação aos fardos que impunham? Aí tem as opções, né? Inclusive dá até dica. Considera metafísica para descrever excessivas de regras sem ajuda deles, né? Eles pregavam que apenas os experimentaram o reino de Deus, exigiam sacrifícios, proibiam a leitura das Sagradas Escrituras, eles amarravam cargas pesadas nas costas dos outros, mas não ajudavam a carregar. Obviamente essa é a resposta, né? Mas vamos dizer que eu escolho essa aqui, ó, errada. Não é bem isso. O texto menciona que os líderes ensinavam doutrinas humanas, mas o foco da crítica citada é a imposição de fardos. Então ele já abre a correta. Aí você segue para a próxima. E por aí vai. São 10, né? 10 perguntas. Eu acho que dá para pedir para ele fazer mais, tá? Mais que 10. Mas segue, ó. Eu acho que ele fez uma para cada lição aqui, pelo menos deve ter uma pergunta para cada lição, né? Porque são 7 lições, 10 perguntas. Ah, flashcards. Isso aqui é para você decorar os pontos principais, né? Estudante usa muito isso.
Então você clica aqui também, ó. De acordo com Mateus 23, 4 a 5, qual era a crítica de Jesus aos líderes religiosos da época? Mesma questão lá atrás, né? Então, veja a resposta. Eles impunham cargas pesadas, mas não os ajudavam, né? Explicar a resposta. Aí ele joga, tá vendo que eu pus explicar a resposta, ó? Ele já cria uma pergunta aqui, ó. Estou revisando os cartões de estudo com base nas ações e gostaria de entender melhor um deles. Na frente está escrito, de acordo com Mateus 23, 4 a 5, qual era a crítica de Jesus aos líderes religiosos da sua época? A resposta é: eles impunham cargas pesadas, mas não ajudavam e agiam para serem vistos. Explique esse assunto com detalhes. Então, esse é o comando. Ó. Você dá um contexto e dá um comando para a IA. Aí ele vai falar, ó, bem, tá vendo? Bem detalhado. Sempre baseado só nas fontes, gente. Não tá procurando na internet. Tá vendo que aqui ele mostra a fonte, ó? Ele tem esse númerozinho que ele mostra da onde que ele tirou isso. Tá bom? E por aí vai, né? Qual é a promessa? São os outros cartões. Então, essa é a parte de cartões. Será que faltou alguma coisa? Não, né? Já vi tudo. Tem uns aqui que eu não vejo sentido, né, em ver. Vejo sentido de fato. Mas é isso. Agora chega o momento em que a gente vai testar um comando aqui, ó. E o comando qual é? Hoje a gente tem 7 fontes. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Condense as lições que hoje são 7 para apenas 4 lições. Não deixe que o conteúdo se perca. Então, um comando simples. Tá vendo que é bem simples. Poderia ser mais detalhado, pedir para ele, né, fazer uma coisa ou outra, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, antes de eu dar esse comando aqui para ele enviar, ó, condense as lições que hoje são 7 para apenas 4 lições. Não deixando que o conteúdo se perca. Gere todas as 4 lições em um único arquivo. Vamos ver o que ele vai fazer. Nem eu mesmo sei o que ele vai fazer. Agora, tá vendo? Ele vai ler, né, todos os capítulos, ele vai ver os detalhes. E provavelmente o que ele vai fazer é gerar um novo arquivo, provavelmente destilado aqui, ó, tá? Ele vai gerar. De novo, né? Como isso pode levar um tempinho, eu vou dar uma pausa, tá bom? Depois eu volto. Ó, ele me deu. Ele não terminou ainda, ele está fazendo, como eu falei aqui desse lado, né? Gerando-a. Estou gerando um documento único com as lições condensadas para você, conforme solicitou. Para reduzir as 7 lições originais para apenas 4, sem deixar que o conteúdo essencial se perca, o documento foi estruturado agrupando os temas complementares da seguinte forma, né? Da seguinte maneira: lição 1, a base e a autoridade. Tá vendo que eu acho que ele juntou, né? Aqui. Une a simplicidade de ser apenas cristão com o estudo sobre a Bíblia, sendo a nossa única fonte de autoridade. Combina as lições 1 e 4, ó, que bacana. Lição 2, o Criador e o discípulo. Junta o estudo sobre quem é Deus do cristão e o que realmente significa ser um seguidor dedicado a ele. Combina a 2 e a 3. O problema e a solução. Lição 5 e 6. E ele deixou a 7, né? A resposta de fé. Foca inteiramente em como devemos agir para receber o dom de salvação, abordando o ouvir, crer, arrepender-se e o batismo, mantendo o conteúdo prático da lição 7. Aí ele fala, você poderá acompanhar o progresso e acessar o arquivo completo em alguns minutos na sua aba Estúdio. Essa é a aba Estúdio. E já terminou, enquanto eu estava falando com vocês, já fez. Então a gente clica aqui, ó, e já tem, ó, curso Como se tornar um cristão, versão condensada. Lição 1, a simplicidade da fé e a autoridade da Bíblia. E aí vai, tá vendo que ele vai organizando, né? O estudo. Lição 2, lição 3 e 4.
Eu tô achando que ele condensou bastante, né? Se a gente clicar aqui, ó, nas fontes. Opa, vou só fechar aqui. Tem várias páginas, fala bastante coisa. Então ele condensou bem, inclusive ele condensou o conteúdo. Mas aqui tá tipo como se fosse um esboço, né? Creio eu. Ele tá com os pontos principais. O que você pode fazer agora, que ele já fez, é copiar. Vem aqui, não, copia tudo, né? Vem, copia tudo, ó, já copiou para a área de transferência, aí você vai no Word, alguma coisa assim, e copia. Ou você ainda pode pedir para ele, ó, melhor lição 1, né? Deixa de um jeito assim, assado, é, coloque mais páginas, eu não sei. É que a gente realmente pediu para ele condensar, né? Quando a gente pede para ele condensar, ele realmente tira toda a gordura e deixa só os pontos principais, vamos dizer assim. Irmãos, eu espero que tenha sido bom, né? Que deu para entender aí. Se vocês tiverem dúvida e eu puder ajudar, contem comigo, tá bem? Deus abençoe, e guarde aí vocês nesse esforço, né, nosso de estar levando, né, as boas notícias a respeito do Evangelho simples, né, de Jesus. Fiquem em paz.